Ela é pós-doutoranda pela USP e doutora pela PUC São Paulo em História Social. Professora na Universidade Presbiteriana Mackenzie, nos cursos de jornalismo e publicidade e propaganda. Desde 2007, trabalha com disciplinas que envolvem questões da sociedade contemporânea, políticas públicas e direitos humanos. Também desenvolve estudos centrados nas questões de gênero, cultura e na representação simbólica do feminino. A convidada de hoje para o Projeto Memória, 20 anos do curso de jornalismo do Mackenzie, é a professora Mirtes de Moraes. Oi, Mirtes, seja muito bem-vinda ao Projeto Memória. Olá, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada pelo convite. É um prazer ter você aqui. Para começar, conta pra gente, como surgiu essa sua ideia de ser professora? Olha, eu fazia o doutorado na PUC, defendi em 2005. E aí eu não dava aula exatamente, né? Eu tinha uma bolsa, a bolsa da FAPESP, que exigia o tempo integral da pesquisa. E no finalzinho do tempo, já em 2005, no começo do ano, eu comecei a dar aula lá. E aí eu achei muito interessante, porque é você compartilhar questões que você ficava assim muito tempo ligado aos livros, à pesquisa mesmo, e aí você poder dividir essa experiência. Aí, 2 anos depois, 2007, eu vim para cá, para o Mackenzie, e entrei na área da comunicação, né? E para você, como é dar aula para alunos de jornalismo, de publicidade nessa área? Então, é muito interessante, porque eu vim da área de História, né? Minha formação inteira é em História, graduação, mestrado, doutorado, e agora eu estou finalizando meu pós-doutorado em Comunicação, porque eu vi que eu tenho muito a ver com a comunicação. E esse ter a ver com a comunicação, na verdade, foi essa experiência docente, né? Então, esse processo todo, eu comecei a dar aula aqui no jornalismo, na verdade, depois que eu fui para a publicidade. E é uma troca muito interessante, porque muitas coisas que você fala e que fica no âmbito da pesquisa, e principalmente em relação à história, às ciências sociais, na verdade, quando vem para a comunicação, existe um processo muito mais forte do que eu falo reverberar. Né? Então há uma força, uma potência, o processo da comunicação ele é extremamente forte dentro desse sentido e há uma visibilidade de questões que muitas vezes eu podia estar falando e não acabava ganhando tanta repercussão. Tem razão. E para você, assim, desde 2007 até agora, os alunos de jornalismo mudaram muito, assim? As coisas que eles defendem mais, mudaram ou eles são os mesmos? Então, eu acho que mudaram. Mudaram. Quando eu entrei, eu tinha acabado de defender a minha tese, né? E a minha tese é sobre a construção da maternidade. Então, embora era uma disciplina que não falasse exatamente sobre essas questões, eu sempre meio que cutucava um pouquinho para buscar, né, interesses das pessoas. E nesse momento não havia tanto interesse do alunado sobre essas questões mais do feminino, né? E é muito interessante que isso vem, né, desenvolvendo, vem crescendo, e eu acho que todo esse engajamento dos alunos do jornalismo principalmente, vem trazendo esses temas, né? Vem buscando trazer esses temas mais para uma discussão. Então eu acho hoje eles mais engajados, não sei se continuarão sendo, né? Mas de um tempo para cá eu percebo uma mudança, sim. Eu ia até te perguntar, puxando esse gancho, porque o curso fez 20 anos. E daqui 20 anos, como você imagina que ele esteja aqui no Mackenzie? Olha, é uma surpresa, né? A gente não tem uma bola de cristal nem nada, mas eu espero que esteja dessa forma, né? Eu acho que o corpo docente, o corpo discente, são pessoas muito bem intencionadas, né? Então, assim, a gente vê que os alunos, eles são super educados, né? Eu nunca tive problema com um aluno, né? E sempre nessa própria posição, não que um professor tem que ser a autoridade, na verdade, muito do que eu coloco é um diálogo, né? É uma troca de experiências, de informações, embora eu tenha, né, títulos, mas o título, na verdade, ele enriquece com os alunos, né, nessa troca.
Então, acho que é um processo que espero que continue assim, né? Sim, e você que leciona matérias tão contemporâneas assim, como é aplicar essas matérias num mundo que passa cada vez mais por mudanças? Tá sempre se atualizando, né? A todo momento, hoje mesmo eu dei uma disciplina de políticas públicas e direitos humanos e a notícia que eu acabei colocando nos slides era de ontem à noite, né? E eu vim de manhã e tal. Então, assim, fresquíssima, né? E essa atualização, eu acho que é o que move, né? Porque você está sempre se reciclando, então você tem questões que são as teóricas, que elas estão ali. Na verdade, dá para você ter uma âncora para você estar falando com vários sentidos, mas a atualização dos temas, das pautas, elas vêm, né, de repertório aí que está nas notícias, o que está acontecendo no mundo contemporâneo. Claro, é o que a gente precisa saber, Sim. né, como jornalista. A gente vai continuar conversando mais um pouquinho sobre essas questões contemporâneas que você fala. O Projeto Memória volta já. Dê um passo a mais na sua carreira. Faça MBA no Mackenzie. Finanças corporativas, gestão estratégica empresarial, liderança e gestão de pessoas, marketing e estratégia competitiva. E agora, além do campus Higienópolis, você também pode fazer seu MBA no WTC, o maior complexo de negócios da América Latina. Cursos MBA do Mackenzie. Seja destaque no mundo dos negócios. O Projeto Memória está de volta. Ao meu lado, a professora Mirtes de Moraes. A gente estava conversando um pouquinho sobre essas questões contemporâneas e você cita muito o feminino, né? Como você acha que é o mercado de trabalho para as mulheres jornalistas hoje em dia? O mercado de trabalho é cruel. Tô dando risada, mas é triste, né? Então, assim, na verdade, quando a gente pensa cargos que estão mais posicionados, né? Ele é muito complicado, não só para o jornalismo. Na verdade, a gente vive em questões que se remetem a períodos, né, enraizados já de processos mais de desvalorização da mulher no mercado de trabalho. A gente tem contextos, né, históricos que se colocam a mulher no espaço privado, né? Então todas essas características são relevantes ainda hoje, embora estejamos em 2020, né? Então são questões, a gente pode estar pensando assim, que estão acompanhando um processo de mudança, né? Mas, se a gente for comparar num sentido masculino e feminino, na verdade ainda estamos muito abaixo dessas questões ainda, né? Que está buscando papéis aí no sentido de equidade. Certo. E para você, qual a importância de debater justamente essas diferenças em sala de aula com os alunos que ainda vão se formar, se tornarem jornalistas? Então, é muito interessante porque, assim, 90% dos meus orientandos são mulheres. Então, eu acho que eu falo, mas eu não falo no sentido de estar exatamente doutrinando, mas falo de questões de estar politizando, né? Sem o sentido de politizar no sentido partidário, mas de estar despertando a consciência, de estar despertando seus direitos, de estar despertando questões que ela pode conseguir outras posições, né? E eu acho que numa fala ou outra, porque na verdade eu não tenho uma aula sobre isso, né? Então eu já dei algumas oficinas que se remetem a esse universo, mas a aula mesmo, ela não vai nesse sentido, né? E aí eu percebo que muitas vezes num exemplo que eu dou, você vê assim alguns olhos brilhando, sabe? E é muito, muito lindo, né? Isso para um professor talvez seja uma das coisas mais importantes na carreira de um professor. E aí você vê que a sua fala, ela ecoa, né? E aí muitas vezes vem alunos me procurando, vem alunos querendo orientação de PIBIC, orientação de TCC,
E muitas vezes ligado à própria profissão, né? Então, assim, vira uma conversa, uma coisa mais próxima, que saiu de um lado acadêmico, né? E que o que é mais legal é que entrou na vida cotidiana, que não tá distante, tá aí, e há uma necessidade de estar se pensando sobre essas questões, né? Sim, e você acha que a mídia hoje em dia influencia muito essa imagem da mulher? De que tipo de mulher? A mulher que trabalha hoje como jornalista, que é empreendedora, o que você acha? Sim, eu acho que sim. Eu acho que a mídia, ainda bem que ela está colaborando num sentido bastante positivo, porque se a gente for pensar, esse próprio posicionamento da mulher, né, dentro de casa, também foi um papel muito grande da mídia, né? Então, de propagandas ligadas a eletrodomésticos, né? Então, muito era voltado para o público feminino. Então, toda essa desconstrução, né, da rainha do lar, que também foi um processo todo midiático, a gente tem uma nova forma de construção dessa mulher que é atuante, né, que vamos dizer assim, uma boa profissional. Mas é muito interessante que a gente percebe que muitas vezes os papéis que foram definidos ali na década de 50 como rainha do lar ainda ficam presos. Então, muitas vezes as mulheres trabalham fora e muitas vezes as questões ligadas ao lar, à família, à casa, os filhos, ainda ficam, né, com essa responsabilidade feminina. Claro. E para você, quais são as influências dessa questão toda da mulher que está sendo construída dentro da profissão do jornalismo? Você acha que é importante? Então, é importante, sem dúvida nenhuma, né, dar outras visões, hoje é uma fala, né, que acaba sendo até meio clichê, né, mas o empoderamento, na verdade o empoderamento, ela dá possibilidade de um poder feminino, né, então você tem várias questões que eram colocadas no sentido de um poder minoritário em relação às forças de poder, né, às relações de poder, e que foram construídos num processo social, né? Isso tudo com a mídia mostrando outras relações e mostrando que as mulheres podem, né? Elas podem ocupar outros espaços. A gente vê, às vezes, em sala de aula, que a gente tem um número significativo de mulheres, né? Em comparado com os meninos. E as mulheres são melhores alunas, né? Isso é muito interessante. Tiram notas mais altas, são mais comprometidas nesse próprio sentido. E aí depois a gente vê, no próprio mercado de trabalho, questões que não acabam correspondendo a essa própria expectativa. E a gente fica, por que isso não está, na verdade, acontecendo no dia a dia, né? É verdade. E agora, para encerrar, o que você acha que é o diferencial do jornalista que sai formado pelo Mackenzie? Então, o Mackenzie, ele tem uma superestrutura, né? Então, eu acho que toda essa parte estrutural do Mackenzie, ele é muito organizado, e também conta com o próprio corpo docente. Eu acho que é um corpo docente muito preparado, né? A gente percebe muito assim nas reuniões que temos no começo do semestre, no final dos semestres. Então, assim, são pessoas muito engajadas naquilo que eles estão defendendo, trabalhando, estudaram, né? Eu acho que isso só repercute de uma maneira extremamente positiva, né? Então, a gente tem outros cursos em São Paulo, mas eu sempre falo, eu aconselho muito o pessoal fazer jornalismo no Mackenzie, que é uma referência, né? Com certeza. Eu queria te agradecer por ter participado, foi uma honra poder ouvir mais um pouquinho da sua trajetória com a gente. Muito obrigada, eu que agradeço, foi um prazer também estar aqui conversando, falando um pouco da minha vida profissional, do lugar que eu trabalho. Obrigada. Obrigada. E a você que nos acompanhou, muito obrigada pela audiência e até o próximo episódio do Projeto Memória, 20 anos do curso de jornalismo do Mackenzie.